Se você acredita que tem outra linhagem, mas nunca teve nenhum acesso, nenhuma experiência, nem sonho, nem acordado, nenhum tipo de manifestação ao longo da sua vida, entenda por que isso pode acontecer. Eu sou a hipnoterapeuta Cássia Faria e esse é o canal da hipnose regressiva direcionada para quem tem contato extraterrestre. Eu tenho uma pesquisa minha própria em relação ao modus operandi da forma de acesso através da hipnose e também porque algumas pessoas têm esse contato ou percebem alguma coisa, têm algum relato para contar, e isso já começa na infância, e naqueles que não têm relato nenhum, sentem apenas que tem algo diferente acontecendo, se identifica com um assunto extraterrestre e acaba por procurar o meu trabalho na tentativa de descobrir se tem ou não outra linhagem. Eu digo sempre linhagem porque existem várias linhagens, a humana é uma. Origem todos nós temos de diferentes localidades. Então, é a questão relevante aqui, é a questão da linhagem. E quando o cliente chega para mim, vou fazer o trabalho com a anamnese, percorrer todo o histórico da sua existência, se teve, se quer saber se tem outra linhagem, o que quer saber? Se em algum momento teve alguma indicação disso ou apenas é uma identificação com o assunto. E aí a gente, ao longo da anamnese, vai podendo identificar. Então, quais são os casos de bloqueio? Pode ser, a princípio, uma coisa bem humana mesmo. Eu tenho outra linhagem, estou aqui cumprindo um propósito da minha linhagem, o meu especificamente, enfim, algum propósito. Se eu tenho outra linhagem, estou aqui no plano dos humanos, logicamente tem que ter um objetivo, um propósito. E essa que é a grande questão que todos buscam, saber de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o próximo passo. Todavia, essa pessoa pode ter tido outras vidas passadas como humano, não sendo essa a primeira. E até pode ser a primeira, mas de repente eu gostei de ser humano. Eu tenho outra linhagem, mas eu gostei de ser humano. Mesmo eu sentindo que tem algo a mais, eu vou ficando na vida do humano porque eu gosto de estar aqui. E se eu já tenho outras vidas passadas como humano, porque se eu venho com uma missão, mas o corpo biológico ele falece, eu volto de novo, até o dia que eu vou cumprir aquilo que eu vim. É missionário fazer aqui. Lembrando sempre que eu digo que ser missionário não é voluntário, tem uma missão, vai cumprir. Nessa vida ou em outra, não importa. Vai voltar de novo, num corpo de humano. E nessas indas e vindas, eu vou criando vínculo com os humanos, gero karma, envolvimento, relacionamento e uma série de coisas que vai me densificando, eu vou me tornando mais humano. E a minha linhagem de origem, ela tem que respeitar as minhas escolhas, porque é sempre livre-arbítrio. Respeitada a livre escolha, eu fico ali naquele plano. Também por isso pode ser que a minha linhagem nunca tenha se manifestado na minha vida. Nem sonho, nem hora nenhuma. Eu apenas sinto que tem alguma coisa diferente, mas eu não consigo mais acessar. Esse é um ponto. Segundo ponto, pode ser que eu tenha outra origem ou outra linhagem, vim para cá para cumprir uma missão em relação a fazer alguma coisa em prol do planeta ou do humano, e de repente isso que eu vou fazer não interessa a outras linhagens que operam por aqui também e que não tem interesse nenhum que eu ajude os seres humanos, por exemplo, a despertar. Eu vou atrapalhar lá os negócios dele. Então ele se aproxima e propõe o acordo ou os implantes para o monitoramento. Ah, mas é inconsciente. É inconsciente, mas é sempre permissivo, como eu digo, pela vibração. Eles se aproximam porque você deu essa oportunidade deles se aproximarem. Pela vibração eles conseguem. Então, pela vibração ou por algum desejo que eu tenho em alguma área da vida ou alguma coisa, humano ou não humano, fora do planeta, não importa onde é feito, em que linha de tempo foi feito esse acordo. Ou o implante foi feito. E aí eu fico naquela linhagem, servindo aquela linhagem e não consigo mais conhecer a minha linhagem de origem. Até o dia que eu vou ter essa consciência para desfazer o acordo, o implante, e aí poder voltar ao caminho de origem, que é o trabalho que eu faço aqui. Sempre eu coloco para a pessoa, é necessário, se tem acordo ou implante, você só conhece a sua linhagem de origem, eu só posso levar você até conhecer sua linhagem de origem, uma vez que você faz toda a limpeza desses acordos e desses implantes, assim como a vida passada. Por isso que a base do meu trabalho é a terapia de regressão. Ou vida passada, ou regressão de memória, ou seja, qualquer tipo de lixo emocional envolvendo o ser humano, também precisa ser limpo e clarificado para poder depois levar na linhagem de origem. Não tem como eu levar uma pessoa densa ou densificada para esse tipo de contato. Outro ponto que pode também bloquear essa conexão durante a vida, além da densificação pelo emocional humano,
tudo que come, com quem, onde vai, com as amizades ou uma série de coisas, e as substâncias que ingere, e aí entram os remédios ou as drogas, isso também densifica, e no meu trabalho isso não tem dado resultado, ou seja, não tem como identificado eu levar você à sua linhagem de origem, qualquer que seja ela. Essa densificação não permite esse contato com a linhagem de origem. E o trabalho de regressão, vida passada ou de memória, faz a limpeza mental do lixo emocional. A limpeza densificada pela intoxicação não tem como eu fazer. Então, a alimentação e o uso das substâncias pode sim e tem sido uma dificuldade dentro do meu trabalho. Então, eu diria que quem faz uso dessas substâncias, 80% não consegue, restando aí uns 20% que consegue fazer o acesso através da hipnose nessa condição, quando a coisa está relacionada com a questão de ter outra linhagem. Outro fator que também pode ser impeditivo são as crenças e paradigmas, ou seja, de repente a pessoa até tem outra linhagem, mas ela foi criada dentro de uma crença mais limitadora ou de uma crença que até acredita em vida passada, numa série de coisas, mas que também doutrinou ali de alguma maneira e a pessoa, de repente, mesmo querendo saber a respeito de coisas ou até acreditando em outras coisas, ela fica um tanto quanto limitada. Às vezes essa pessoa frequenta locais, lugares, através de estar lá alguém que comanda a religiosidade no local. Se tiver num local onde aquilo não está muito bem balanceado, a pessoa pode realmente sair bastante acompanhada. Então, essa coisa da obsessão ou o famoso encosto, como eles dizem, pode também causar o bloqueio para que eu não me autoconheça nem no plano humano, quanto mais se eu tiver outra origem. Então isso também pode acontecer e aí depende realmente do meu campo. Fui eu que dei permissão com as minhas crenças, meus paradigmas, eu entrei nessa sintonia e as coisas se aproximam de mim dessa maneira. E há casos, por exemplo, de pessoas que se dizem mediúnica e que veem extraterrestre e tal, isso e aquilo, e que pode ser, sim, o espírito obsessor se passando por essa terrestre, vendo que a pessoa se identifica com esse assunto, então isso também pode acontecer. Então existe muita coisa ilusória dentro dessa área também. E por último, esses são os fatores de bloqueio principais diante da minha pesquisa ao longo do meu trabalho dentro dessa área, são as doenças mentais. O nome correto, para ficar bonito, são doenças psicopatológicas congênitas. O que é isso? Uma doença hereditária. Doença mental hereditária, e que pode ser tênue, pode ser que nunca desenvolva doença, mas se a pessoa tem na família, nos antepassados, alguém com essa doença, como é hereditário, pode pular uma encarnação ou alguém da família e vai desenvolver em outro ali, lá na frente, com alguém que vai deflagrar a doença, entra em surto, aí todo mundo olha e tal, então tem o traço familiar. Ou então não. A pessoa tem a doença, mas ela não deflagra, não entra em surto, é tênue e passa desapercebida durante a vida. Mas essa pessoa, ao longo da sua vida, ela vai desenvolver algumas estranhezas, ou até síndromes. Depressão, síndrome do pânico, toque, bipolar, enfim, transtorno de ansiedade, compulsão. Não quer dizer que todos que tenham essas síndromes tenham doença mental, mas todo doente mental sem diagnóstico vai desenvolver as síndromes. E pode ser alguma coisa mais tênue, uma coisa meio viver numa situação borderline ou uma vida paralela e de repente se identifica com a questão extraterrestre. Ao cair lá no meu canal ou em outros que abordam o assunto, a pessoa se identifica imediatamente. Fala, poxa, eu tenho todos esses sintomas. Sou esquisito, eu sou diferente, eu sou isolado, e eu vejo nave, eu tenho contato em sonho, e vê mesmo. Se ele gosta do assunto, ele vai projetar e vai ver. Inclusive, o perfil esquizofrênico, ele tem a faculdade de fazer coisas acontecerem. Então, tem alguns que vêm para mim, não, mas eu estive lá, já tinha muito mais gente comigo, aconteceu, nós vimos a nave, vimos isso, vimos aquilo, e vê mesmo quem está do lado. Por quê? Porque essas pessoas têm um QI elevado, são normalmente ou comumente obsediados por essas forças da quarta dimensão, lembrando que essa terrestre não é o modus operandi, então eles atuam ali e provém essa pessoa para que efeitos poltergeist aconteçam ao lado. E todos que estão juntos são capazes de ver nave, isso, e tudo que ele falar para você ver, para quem está do lado dele, pode acontecer de ver realmente. Esse que é o grande perigo de alguns gurus que tem por aí, que não é real, que é coisa de esquizofrenia e que todo mundo acredita.
porque eles são providos, vamos dizer, por essas entidades de quarta dimensão, plano desencarnado, e eles têm alta penetração. Quando a pessoa vem para mim, eu vou analisar tudo isso, e eu vou saber exatamente quem está na minha frente, se aquilo é ilusão ou não, se é doença mental ou não, se foi o uso das substâncias, se está densificado como humano, já com muitos problemas com a linhagem humana, com os lixos emocionais. Então, tudo isso eu analiso antes da sessão. E é por isso também que nem todos conseguem, porque tem que ter um perfil mais ou menos padrão para que eu possa levar a pessoa à sua linhagem de origem, densificada, quer seja por lixos emocionais, ou eu estou muito humano, ou por medicamentos ou drogas, qualquer que seja ela, ou doenças mentais sem diagnóstico, ou ainda obsediada por espírito do plano desencarnados, é que fecha o pacote nas questões de quem tem dificuldade de voltar para a própria linhagem, ou obter essa conexão através do meu trabalho. E como eu sempre digo, é um trabalho técnico, eu trabalho com hipnose sob comando, precisa aceitar meu comando e entrar no transe, para que a pessoa possa trazer o histórico, fazer o acesso e trazer o histórico. Não tenho nenhum poder paralelo, mágico, de colocar ninguém nessa situação ou em frente à sua linhagem. Bom, então era isso que eu queria compartilhar com vocês, a minha experiência a respeito do assunto, para que você fique informado como é o início do meu trabalho com a hipnose regressiva no momento em que eu vou fazer o procedimento.